Hoje vamos explorar um aspecto essencial da nossa vida cristã, a relação entre fé e ações. Será que nossa fé tem sido produtiva e transformadora? Tiago nos convida a refletir sobre isso. A fé não é apenas um conceito, mas uma experiência viva que transforma nosso caráter e impacta o mundo ao nosso redor. Se as pessoas olhassem para as suas ações hoje, elas veriam uma fé viva ou uma fé improdutiva? Estamos estudando a lição número 5 da classe de jovens, que tem um tema: a autenticidade contra uma fé morta, do primeiro trimestre de 2025. O texto principal: meus filhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Declarar amor por Deus e pelos outros apenas com palavras sem demonstrá-lo em atitudes é uma contradição da fé cristã. O amor verdadeiro se expressa em ações práticas e genuínas, como ajuda ao próximo, generosidade e empatia. Não viver esse amor é caminhar em uma fé superficial, distante do exemplo de Cristo. O resumo da lição: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Reflita sobre como você tem demonstrado amor em suas atitudes diárias. Pergunte-se: minhas ações refletem o cuidado e o amor que Cristo me ensinou? Peça a Deus que revele áreas em sua vida onde sua fé pode ser evidenciada de forma mais autêntica e prática. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é compreender os perigos de uma fé improdutiva. O segundo objetivo é explicar as evidências da fé por intermédio das ações. O terceiro objetivo é destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Tiago nos alerta que uma fé sem obra é inútil e morta, como um corpo sem espírito. Declarar ter fé, mas não agir de forma condizente com os princípios de Deus, é enganar a si mesmo. A fé verdadeira precisa ser acompanhada de ações práticas que demonstram obediência e amor ao próximo. Sem obras, a nossa fé perde seu propósito e valor diante de Deus. Reflita sobre como sua fé tem sido expressa em ações concretas. Você tem ajudado os necessitados ou apenas oferecido palavras vazias? Peça ao Senhor que transforme sua fé em atitudes que glorifiquem o nome dele e tragam esperança aos outros. Assim como Abraão e Raabe demonstraram sua confiança em Deus por meio de suas obras. Introdução: a carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, desafiando os crentes a demonstrarem sua fé por meio de ações. Na lição deste domingo, estudaremos o texto de Tiago 2, versículo 14 ao 26, que trata a esse respeito. O texto aborda a relação intrínseca entre fé e obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Tópico 1: os perigos de uma fé improdutiva. Subtópico 1: inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz 2 perguntas. E aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Dúvidas têm surgido no decorrer dos séculos a respeito desse texto da carta de Tiago, como se ele fosse uma contradição ao ensino de Paulo no tocante à salvação pela graça e não por meio de obras. Mateus 7,20 vai nos falar: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A autenticidade da fé é comprovada pelas ações que ela produz. Em Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nelas. Fomos salvos para realizar boas obras que glorifiquem a Deus. A advertência desse subtópico é: se sua fé não é acompanhada de ações, ela realmente tem algum valor? Tiago nos desafia a refletir sobre isso, mostrando que uma fé sem obra é morta e incapaz de transformar vidas. Não podemos nos acomodar em uma crença vazia que não gera impacto no mundo ao nosso redor. Uma aplicação pessoal: se alguém avaliasse suas atitudes, podemos ver a evidência de fé em Deus?
Reflita sobre como suas ações demonstram o amor e a graça que você recebeu. E sua fé seja viva e frutífera, impactando tanto a sua vida quanto aqueles ao seu redor. Aplicação pessoal: se alguém analisasse suas atitudes, poderia ver a evidência de sua fé em Deus. Reflita sobre como suas ações demonstram o amor e a graça que você recebeu. Que sua fé seja viva e frutífera, impactando tanto a sua vida quanto daqueles ao seu redor. Subtópico 2: engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que está espiritualmente saudável e salva, mas está se enganando, porque sua fé não tem impacto real em sua vida ou na dos outros. Essa incoerência revela uma fé superficial que não transforma o caráter nem motiva a prática do bem e não glorifica a Deus. Ao separar a ideia de uma fé apenas de palavra da fé que gera ação, transformação, Tiago aponta que essa é uma crença errônea e perigosa. Em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. O auto-engano pode dar uma falsa sensação de segurança espiritual. É preciso vigiar constantemente. 1 João 3,17, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? A fé sem amor ao próximo é vazia e não reflete o caráter de Deus. Você já parou para pensar se sua fé está realmente transformando sua vida e a vida das pessoas ao seu redor? Tiago nos adverte que uma fé sem ações não apenas é ineficaz, mas também perigosa, pois pode nos levar ao auto-engano espiritual, nos fazendo acreditar que estamos bem, quando na verdade estamos distante de Deus. Uma aplicação pessoal: se alguém olhasse para suas atitudes, encontraria nelas evidência de uma fé viva? Reflita sobre áreas da sua vida onde sua fé precisa gerar transformação e impacto. Permita que a fé não seja apenas uma crença interna, mas uma força que te motive a amar, ajudar e glorificar a Deus em tudo que você faz. Tópico 3: testemunho ineficaz. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. Quando os crentes não vivem de acordo com sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Uma fé sem obras falha e mostra o poder transformador do Evangelho. A nossa fé não pode estar alicerçada em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade, sem o comprometimento genuíno com os princípios morais e éticos ensinados por Cristo. Em Mateus 5,16 vamos falar: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nossa vida deve refletir a luz de Cristo, pois um testemunho genuíno glorifica a Deus e atrai outros para o Evangelho. Em João 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor ao próximo é a maior evidência de uma fé viva e um testemunho eficaz. Uma advertência: quando a nossa fé não é acompanhada de ações, corremos o risco de viver um cristianismo superficial, baseado apenas em rituais e palavras vazias. Isso não apenas compromete o nosso testemunho, mas também pode levar outros a questionarem a veracidade da nossa fé. Não podemos enganar a nós mesmos acreditando que somos fiéis apenas porque participamos de cerimônias ou professamos palavras de fé, sem que isso se traduza em mudança de vida e boas obras. Aplicação pessoal: será que as minhas ações estão refletindo verdadeiramente a fé que professamos? Será que estou de fato vivendo de acordo com os princípios de Cristo em todas as áreas da minha vida? Pergunte a si mesmo: se todos os crentes vivessem como eu, como o mundo veria o Evangelho? Tópico 2: a evidência da fé por intermédio das ações. Subtópico 1: fé e ação. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não seja elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. A fé é ineficaz se não vier acompanhada de ação.
Tiago está afirmando o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Em Efésios 2, 8 ao 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A fé nos salva, mas as obras são a evidência de que essa salvação está operando em nossas vidas. A advertência desse subtópico é que nós temos que ter cuidado com a tentação de viver uma fé que se limita apenas a palavras. A Bíblia é clara ao afirmar que a fé sem obras é morta. Isso significa que, se nossas ações não refletem o que professamos em nossa fé, podemos estar apenas enganando a nós mesmos, sem perceber. A verdadeira fé em Cristo sempre gera transformação e ações que demonstram o seu poder em nossas vidas. Aplicação pessoal: pense por um momento. Se alguém observasse sua vida hoje, seria capaz de ver sua fé em ação? Ou sua fé seria uma simples afirmação, sem frutos que a comprovem? Nossa fé precisa ser mais do que um discurso. Ela deve se traduzir em atitudes concretas que glorifiquem a Deus e impactam a vida dos outros. O que as pessoas veem em você. Subtópico 2. Amor em ação. O texto dos versículos 15 e 16 tem sido compreendido como uma parábola, como aplicação no versículo 17, que exemplifica a fé viva com cuidado pelos necessitados. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor, de compaixão. O texto de 1 João 3,17 expressa a mesma ideia. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Mateus 25, versículo 35 e 36, vai nos falar: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estive na prisão e vieste a mim. Jesus nos ensina que servir aos necessitados é uma expressão de servir a Ele. Uma advertência desse subtópico: é fácil se enganar achando que a fé verdadeira se resume a palavras ou a boas intenções. Mas a Bíblia nos alerta que a fé, se não se traduz em ação, é uma fé sem poder. Se o nosso amor a Deus não se reflete em atitudes concretas de compaixão e serviço, é hora de questionarmos a autenticidade da nossa fé. Uma aplicação pessoal: você tem se perguntado se a sua fé é realmente visível para os outros? Como podemos afirmar que amamos a Deus e ao próximo se não agimos em favor daqueles que precisam de nossa ajuda? A verdadeira fé é transformadora e se reflete em ações que tocam vidas ao nosso redor. Subtópico 3. Obediência em ação. Fé e obediência a Deus são intrínsecas. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Tiago 2,19 faz uma referência direta ao texto de Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma confissão central do monoteísmo, tanto judaico quanto cristão. Até mesmo os demônios sabem que existe um só Deus, mas, evidentemente, não se submetem a Ele em obediência. Vale salientar que o monoteísmo em si não produz salvação. Em Mateus 7,21 vai falar: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdadeira fé se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus, não em palavras vazias. João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor de Deus se expressa diretamente pela obediência às suas instruções. Uma advertência desse subtópico: a verdadeira fé não se limita a uma crença teórica, mas exige ação. Conhecer a verdade de Deus é fundamental,
Mas a obediência a essa verdade é o que realmente transforma a nossa vida. Não basta apenas dizer que acreditamos, a nossa vida precisa refletir essa fé de maneira prática, através de nossas atitudes e escolhas. Na aplicação pessoal, você tem demonstrado sua fé através da obediência aos mandamentos de Deus? Ou será que em algumas áreas da sua vida você está apenas acreditando sem agir conforme a vontade dele? Será que estamos vivendo de acordo com aquilo que professamos crer? Ou estamos apenas reconhecendo a verdade sem realmente deixar que ela transforme nossa maneira de viver? Tópico 3. Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Subtópico 1. Abraão. No capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar. Tiago nos ensina que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu em Deus. O que ocorre em Gênesis 22 foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. É preciso ressaltar que a verdadeira fé sempre resultará em boas obras, mas as obras não nos justificam. De acordo com a Bíblia, de aplicação pessoal, a verdadeira fé sempre resulta em boas obras. A fé nos traz salvação, e a obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. Advertência desse subtópico: não se engane pensando que a fé é apenas uma crença interior. A fé genuína exige ação, transformação e obediência. Como vimos no exemplo de Abraão, a verdadeira fé é mais do que uma declaração de crença. É a disposição de sacrificar o que for necessário para seguir a vontade de Deus. Se sua fé não se reflete em suas escolhas diárias e ações, é hora de reavaliar sua caminhada espiritual. A fé de Abraão foi provada no altar, mas o que será necessário para provar a sua fé? Quais sacrifícios você está disposto a fazer para obedecer a Deus em sua vida diária? Será que a sua fé também se revela nas suas atitudes e escolhas? Subtópico 2. Raabe. Tiago amplia a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se assim ao escritor aos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Raabe vivia em Jericó, uma cidade conquistada pelos hebreus quando eles entraram na terra prometida. Ela escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Sua fé foi evidenciada por suas obras. O resultado resultou em sua inclusão no plano redentor de Deus. Certamente, essa não era uma fé comum. Tiago mostra que o exemplo de Raabe é um universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentil fora da linhagem abraâmica. Tiago conclui o capítulo 2 mostrando que, assim como um médico que tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, tendo recebido com paz os espias. Raabe foi salva pela fé, uma fé demonstrada através de sua coragem e ação. Josué 2, versículo 9 a 11. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados de medo diante de vós. Raabe demonstrou fé em Deus ao reconhecer sua soberania e agir conforme sua crença. A advertência desse subtópico: a fé que não se reflete em ações concretas não é uma fé transformadora. Raabe, uma mulher de origem humilde e fora do povo de Deus, demonstrou através de suas ações que a fé genuína pode se manifestar de maneira poderosa, independentemente de nossa origem ou condição. Não podemos nos enganar achando que a fé verdadeira é apenas uma crença interior, sem que ela se revele ao nosso dia a dia. Uma aplicação pessoal: quando foi a última vez que sua fé levou você a agir de maneira ousada e corajosa em favor do reino de Deus? Será que a sua fé tem feito diferença na vida dos outros, como fez a fé de Raabe? Conclusão: nesta lição,
fomos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva. Evidenciada por ações, a fé improdutiva é inútil. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplos como Abraão e Raabe ilustram como a fé viva opera através de ações decisivas e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo não apenas com palavras, mas em ações. Só assim vivemos uma fé autêntica que glorifica a Deus e impacta positivamente o mundo ao nosso redor. A fé improdutiva é inútil. A fé verdadeira é evidenciada por ações de amor, compaixão e obediência. Exemplos como Raabe e Abraão mostram que uma fé viva envolve coragem e compromisso. Como você pode colocar sua fé em ação esta semana? Ajudar alguém necessitado, visitar um enfermo, oferecer perdão ou ser generoso. Ore e peça a Deus que mostre uma oportunidade para demonstrar sua fé através de ações concretas nesta semana. Uma fé viva não é só falada, mas demonstrada, que possamos glorificar Deus por meio de nossas ações. Você que ficou até aqui e aprendeu sobre a autenticidade contra uma fé morta, compartilhe com outras pessoas para que elas possam aprender também. Junte-se a nós. Se você não é inscrito, deixe seu like, comente e Deus o abençoe e até a próxima aula.